Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Lobão. Eu preparei esse vídeo a pedido do Guilherme, do Instituto Vicente Pallotti, em Porto Alegre, onde ele me convidou para falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha profissão, sobre o que eu faço. E eu me senti muito honrado com o convite e preparei aqui, a gente combinou, né? Ele ficou de me passar umas perguntas e eu prontamente irei respondê-las. Espero poder corresponder à expectativa de todos vocês, ok? Então vamos às perguntas. A primeira pergunta que ele me passou foi: nos resuma a sua carreira. Como começou? Por que da informática? Fale de você. Bem, a minha carreira atualmente eu trabalho como arquiteto de software com a especialidade em Java. Eu trabalho no Ministério Público Federal, em um dos ministérios que temos lá na Esplanada dos Ministérios, né? Bem, a minha carreira, ela iniciou, vamos dizer assim, quando eu estava já no meu segundo grau, né? Ou hoje o ensino médio. Desde criança eu sempre tive um certo curiosidade em querer consertar as coisas, em querer, sei lá, resolver problemas, desmontar, montar as coisas. E desde criança eu já tinha uma ideia de que trabalhar com engenharia ou com computador, né? Então as coisas foram acontecendo e eu fiquei naquela, sempre dividindo entre se eu vou fazer engenharia, se eu vou ser um engenheiro ou se eu vou ser um analista de sistemas ou algo parecido. Acabou que meu pai comprou um computador, né, colocou lá em casa, eu comecei a usar, a brincar, usava para joguinho, usava para fazer uma coisa, uma configuração ou outra, e comecei a me identificar e me apaixonei pelo funcionamento da máquina, pelo funcionamento das coisas que tem no computador, e isso foi o que me motivou. Então eu comecei a fazer ciência da computação. Nesses 5 anos de estudo eu pude ver muitas coisas, né? Eu trabalhei nesse meio termo com redes, eu trabalhei com suporte a usuários, eu trabalhei com desenvolvimento e até eu chegar aonde eu estou. Então, na verdade, não foi uma coisa assim que aconteceu a partir de uma meta que eu estipulei. Eu pensei bem e fui entendendo, e à medida que o mercado foi me mostrando, eu fui identificando mais com essa parte de projetos e pude ver que eu tinha uma facilidade com raciocínio lógico e coisas do tipo. Então, fui focando. E até que quando surgiu as oportunidades de eu trabalhar como analista, trabalhar como desenvolvimento, trabalhar como líder de equipe, eu pude agarrar essa possibilidade, agarrar essa oportunidade, né, melhor dizendo. E o legal foi isso, que as coisas foram acontecendo naturalmente e hoje eu posso dizer que eu tenho um diferencial e isso está me ajudando muito, porque as coisas favoreceram para que eu chegasse onde eu estou hoje. E o porquê da informática, eu acho que é isso mesmo, né? Devido às circunstâncias, né? Engenharia, poderia ser engenharia mecânica, ou engenharia civil, ou alguma outra coisa, né? Mecatrônica, mas eu vi na informática algo mais fascinante, algo e até mais plausível, né? Coisa que eu pudesse alcançar com mais rapidez. Eu acho que é isso, beleza? Vamos à próxima pergunta. Por que escolheu essa área? Bem, eu acho que a primeira resposta eu prolonguei lá um pouco, né? O que me favoreceu a escolher essa área foi as circunstâncias. Eu fiz um segundo grau, né? Eu até acho que eu nem mencionei. Eu sou formado no meu segundo grau em técnico em eletrônica. Por quê? Porque, como eu falei, né, desde o princípio eu já desmontava as coisas, gostava de brincar, de consertar, e vi a oportunidade de um ensino no técnico de eu já poder começar a trabalhar e ter já um retorno financeiro para mim e para minha família. Então eu fiz um segundo grau técnico, né, e nesse meio termo eu comecei a trabalhar com manutenção de hardware, né, ou impressoras, computadores, coisas do tipo, né, consertar estabilizador. E eu fui trabalhar numa seguradora muito grande, né, que é a Caixa Seguros. E nessa empresa lá eu tive contato com pessoas que tinham contato, que eram separados, né, pessoas que consertavam a parte de hardware e tinham pessoas que davam suporte ao software. E a minha função era hardware.
porém eu tinha essa curiosidade, eu tinha essa ambição, essa necessidade, essa vontade de aprender, e eu fui e busquei, através dessas pessoas, experiências. Então eles iam fazer atendimentos aos usuários deles lá, e eu ia junto quando eu estava mais ocioso nas minhas atividades. Ia aprendendo, né? Chegava um momento que eles estavam até meio que não muito favoráveis, né? Ou, sei lá, não estavam muito afim de fazer o atendimento. Eu me oferecia, ia no lugar deles, eles me davam todo o suporte, e com essa eu fui aprendendo. E fui entendendo o que, que era realmente a essência da informática, a essência de você atender, a essência de você conhecer aquelas coisas, aqueles pontos cruciais que as pessoas normais, vamos dizer assim, né? As pessoas que usualmente usam o computador só para fazer planilhas eletrônicas, documentos, aquelas coisas todas, às vezes é que a gente tinha aquela necessidade de configuração, um conhecimento mais avançado. Então eu foquei em entender aquilo e aquilo foi crescendo. Aí até eu chegar e resolver fazer a minha faculdade. Então foi mais ou menos por isso. Foi já as coisas aconteceram através de um contato que eu tive inicial e isso me favoreceu a trazer essa vontade. E foi por isso que eu escolhi informática, ok? Vamos à próxima pergunta. Fale sobre as dificuldades vividas dentro da profissão, se tiver. Dificuldades tem, como toda profissão. Inclusive, em um dos vídeos do meu portal, eu coloco exatamente isso, dessas dificuldades. Porque, primeiro, um mercado é um mercado amplo, é um mercado muito competitivo e, ao mesmo tempo, é um mercado deficiente de mão de obra qualificada. Por que que eu digo isso? Bem, eu tomo por base a minha área, que é a área de projetos de sistemas corporativos. E eu recebo diariamente inúmeros e-mails de vagas para profissionais e essas vagas não são preenchidas. E eu sei que a cada semestre faculdades formam centenas, talvez milhares de profissionais da área de tecnologia e esses profissionais não conseguem se qualificar. E ao mesmo tempo as empresas buscam profissionais qualificados. Apesar de ter um pouco de ser contraditório isso, né? Mas é uma realidade. Então a dificuldade dessa profissão que eu posso dizer é você conseguir se qualificar, você conseguir entrar nesse grupo seleto. Então não adianta você ter a formação, não adianta você ter o entendimento, mas você tem que ter a oportunidade. Uma coisa que eu costumo falar foi quando eu estava no quinto semestre da minha faculdade, eu estava ralando pra caramba, eu lembro, eu estava desempregado, precisando pagar a faculdade, a mensalidade atrasada, e eu cheguei para o professor, eu era um dos melhores alunos da matéria dele, se não me engano era lógica e matemática a matéria, e eu era um dos melhores alunos. E eu quis me aproveitar, né? Cheguei para ele e falei, professor, me arruma um emprego. Aí ele virou para mim e falou a seguinte frase, eu nunca esqueci. Emprego é oportunidade. Na hora lá eu fiquei chateado, falei, poxa, eu precisava falar isso, mas depois que eu me formei, depois de anos de trabalho e hoje com a convivência que eu tenho com pessoas e vendo a própria estrutura que é esse meio corporativo de TI, eu pude entender aquilo. Então não adianta você chegar, você ser o bambambam, bam, bam, você ser o ultra super lá do seu curso, se formar, conhecer bem, mas se você não tiver oportunidade, e o que seria essa oportunidade? Eu entendo que a oportunidade é você ter o conhecimento e surgir aquela vaga que precisa de uma pessoa com o seu conhecimento. Então, a partir do momento que isso acontece, isso se encaixa, é a oportunidade que você vai ter e a oportunidade que a empresa vai ter de possuir e poder contratar um profissional qualificado. Então, as universidades, elas dão toda a essência, dão toda a base, te dão todo o conhecimento. Mas se esse diferencial vai depender de você. Isso eu lembro que quando eu estudava, né, nós tínhamos um grupo de 10 pessoas mais ou menos, 10, 11 pessoas, que foi, a gente inclusive era conhecido como os cobras lá no, lá no curso, porque nossos trabalhos, nossas apresentações tinham sempre um diferencial. Mas isso não era porque nós simplesmente éramos melhores, mas isso foi a consequência de todo um trabalho. Então, independente de a gente ter prova ou não, trabalho apresentar ou não, nós nos reunimos pelo menos 3 vezes por semana após a faculdade e estudávamos em média 4 horas.
E isso era o diferencial, porque nós sabíamos que se deixasse acumular as coisas começassem a ser empurradas com a barriga, e nós iríamos nos formar? Sim, como muitos colegas se formaram conosco. Porém, ia estudar para passar na prova, e isso não é agregar conhecimento. Isso é uma das coisas que eu prego no meu portal, agregar conhecimento. Porque informação é muito fácil, hoje temos acesso a muita informação, mas o conhecimento, ou seja, a compilação de toda essa informação e saber como aplicar isso é uma coisa para poucos. E isso que é o diferencial, ok? Portanto, dificuldades existem, realmente, isso eu posso dizer que sim, mas superar essas dificuldades depende somente do seu esforço para que alcançar esse objetivo, beleza? Vamos para a próxima pergunta. A última pergunta que ele me passou é: como é o mercado de trabalho desta área? Bem, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, então eu vou partir do princípio que ele quer saber sobre as diversas áreas que existem na profissão. Se for isso, então, como que é o mercado? Bem, o mercado de trabalho ele se divide em algumas vertentes. Quem é formado em TI, ele pode atuar tanto como treinamento, ou seja, capacitação, ser professor, ser instrutor de curso, né, dar aula particular. Área de suporte, que seria a área que você mantém uma estrutura necessária para que a TI, os computadores, a informática, favoreça que empresas, instituições ou qualquer coisa que utilize, necessite de automação, precise para que tenha uma mínima infraestrutura para que as coisas aconteçam. Então, o que? É um cara que vai mexer com rede, é um cara que vai mexer com suporte ao usuário, é um cara que vai treinar um novo aplicativo, um novo sistema. E, por fim, a área de TI, que é a área que eu atuo. É onde a computação, a informática, entra como uma máquina motora para que a informação, ou seja, a parte estratégica da empresa possa ser automatizada. Então lá temos profissionais que lidam com banco de dados, profissionais que lidam com servidor de aplicação, profissionais que lidam com diretamente o usuário para captar os requisitos necessários para a construção de sistemas. Aí temos toda a parte de gerência, a parte de coordenação, a parte de supervisão, e todo esse aglomerado de profissionais provém o quê? Que processos que já existem na empresa possam ser mapeados, documentados e, por fim, construídos soluções computacionais para isso. Então, basicamente, né, o mercado é amplo, é um mercado que temos áreas tanto para pessoas que gostam de cálculos, que gostam de matemática, que gostam de criar, explorar, como há para pessoas que gostam de ensinar, que gostam de repassar conhecimento, como há pessoas também que querem trabalhar com TI, mas não tem muito essa desenvoltura para construir sistemas, programas, lógica, entendeu? Mas tem aquela pessoa que pode ser o quê? Uma pessoa pode ser um gerente, um coordenador, ele pode ser uma pessoa que vai fazer métricas, que seriam contagens de tamanhos de sistemas, para poder fazer cobranças. Pode ser também profissionais que fazem apenas a parte de documental, né? Ou seja, ele vai lá, o usuário que tem todo o negócio na cabeça dele, mas não sabe como traduzir isso para virar um sistema. Então ele faz essa ponte. O profissional ele chega, identifica, conversa, faz reuniões, interações e ele consegue traduzir de forma que uma pessoa mais técnica, uma pessoa que não pode perder tanto tempo com essas interações com o usuário, ele chega e consegue focar. Ele já passa aquilo traduzido, então eles fazem uma divisão de papéis. E isso é muito legal, porque é uma das coisas que me apaixona nessa profissão, né? Porque são várias áreas com papéis definidos e todos eles se encaixam de uma forma muito harmônica e provê uma produtividade muito boa. Mas acho que é isso aí. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.
procurei falar de uma forma mais fácil para o entendimento de vocês. E se um dia vocês desejarem mais informações, estou aberto, meu canal aqui, vocês podem entrar à vontade, assinar, enviar mensagem, eu estou pronto para poder responder. E um conselho que eu deixo para vocês, a área de TI, a área de tecnologia é muito boa, mas só escolham trabalhar com TI se vocês realmente se identificarem. Não vão porque fulano falou que paga bem, ciclano falou que é uma profissão gratificante. Não, porque eu conheço profissionais que começaram a estudar TI se você, por essa razão. Chegaram lá na frente, se depararam com dificuldades que se você não gostar de trabalhar muito, se você não gostar de trabalhar sob pressão, ou seja, se você não tiver paixão pela profissão, você vai acabar se frustrando e vai acabar desistindo. E isso não é legal, porque você vai ter que acabar jogando todo esse conhecimento fora, vai ter que voltar para o zero lá embaixo e começar tudo de novo numa nova profissão. Então, o conselho que eu dou é esse. Você tem que gostar mesmo do que está fazendo, porque senão você não vai ser um profissional produtivo e não vai ter o diferencial que o mercado busca. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço, Guilherme. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí, tá? Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.